quero trazer aqui uma palavra com o tema A desonra adoece. O que eu falei? A desonra adoece. Eu como pastor, eu tenho uma preocupação, e eu sei que os pastores que aqui estão, líderes aqui presentes, têm essa preocupação de nós projetarmos filhos para o destino. Essa é a nossa missão. Uma geração se passa, mas outra precisa ser levantada. Uma geração vai se passar, o tempo do Edilson, o tempo do bispo, do pastor Wagner, do pastor Fábio, vai se passar. Mas precisam ter pessoas dispostas para poder dar continuidade a isso que o Senhor começou. E essa é uma preocupação nossa, como líderes, como pastores, aonde nós estamos errando em alguns questionamentos que eu fiquei fazendo. E o Senhor ministrou o meu coração, e eu quero que você abra o teu coração para aquilo que o Senhor tem para ministrar aqui nesta noite. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 20. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. O versículo nós vamos ler a partir do 20. E nós vamos estar lendo até o versículo de número 27. Amém? Vamos estar fazendo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que o meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. 21. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levara diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vem Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Diga assim: a tua descendência. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Você pode dar glória a Deus por esta palavra? Quando eu leio esse texto, é interessante nós analisarmos os contextos. E nós vemos Geazi indo atrás de Naamã. Mas sabe o que me chama a atenção? Na vida de Naamã. Naamã foi alguém que estava leproso, estava doente. E Naamã, de alguma forma, o que me chama a atenção na vida dele eram as pessoas que cercavam ele. Uma menina chegou para ele e falou assim: quem dera meu senhor tivesse diante do profeta do Senhor, que ele seria restaurado dessa lepra. Esta é a primeira pessoa que cerca a vida deste homem. Uma pessoa que direciona este homem para a cura. Nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que nós andamos e as pessoas que nos cercam. Quando eu olho a Bíblia, vai falar do paralítico de Cafarnaum, e que 4 homens levavam aquele paralítico, e aqueles homens levaram até onde Jesus estava.
e vendo que tinha uma multidão na casa, subiram pelo telhado e levaram aquele paralítico até Jesus. Quando eu olho em Atos capítulo 3, eu vejo alguém que levava um paralítico e deixava na porta do templo. Eu vejo aqui dentro desses dois exemplos bíblicos, pessoas que nos levam até Jesus, mas pessoas que nos deixam na porta do templo. Eu faço uma pergunta para você: quem é que tem acompanhado a sua caminhada? Quem é que tem te cercado? Só que esse Naamã, de alguma forma, ele foi, André, buscar a cura para aquilo que ele precisava. Chegou, você conhece a história, o profeta Eliseu nem foi ao encontro dele, só falou: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, que você vai ser restaurado da sua lepra. Ele não quis, ele ficou questionando, só que os servos de Naamã falou: meu senhor, mas pessoas que cercavam ao lado dele e que impulsionaram ele para a cura. Se mandasse você se banhar em qualquer outro rio, não se banharia? Por quê? No Rio Jordão o senhor não vai fazer isso? Colocando aqui as minhas palavras, contextualizando. E ali ele se banhou 7 vezes e foi restaurado, foi curado. Só que do texto que nós lemos, comparando esses dois, nós estamos vendo aqui alguém chamado Naamã que foi em busca da cura para a sua vida. Mas o texto que ora nós acabamos de ler, nós vemos alguém que foi atrás da doença. Eu olho para Naamã e vejo Naamã indo atrás da cura, mas do outro lado eu vejo alguém que está procurando doença para a sua vida, que foi atrás da doença para a sua vida. E isso é interessante. Eu te faço uma pergunta: quem é você aqui nesta noite? Geazi ou Naamã? Você é uma pessoa que com as suas atitudes está indo atrás da doença? Ou você é uma pessoa que reconhece que precisa de cura e está indo atrás da cura? Veja bem, o texto que nós acabamos de ler, nós lemos aqui, ele é bem explicativo. Eliseu, ele deu uma ordem. Aliás, ele não quis receber presentes de Naamã. Só que Geazi, depois ele falou consigo assim: mas por que meu senhor não pegou esses presentes? Eu vou até atrás daquele homem, vou pegar aqueles presentes, vou falar para ele que o meu senhor que me mandou ir até ele. Preste atenção nisso aqui. E ele pega os presentes e ele chega na sua casa, e o seu líder, diga comigo assim, líder, foi conversar com ele e falou para ele assim: vai tudo bem? O seu líder já te perguntou isso? Eu estou vendo algumas pessoas rindo. Ele já perguntou para você: como é que você está? Vai tudo bem? E o que aquele Geazi falou? Vai tudo bem. Aí o líder falou bem assim, o profeta Eliseu falou assim: mas não foi meu coração com você quando você foi atrás de Naamã para pegar prata, ouro, ovelha, olivais? Agora veja bem, Geazi, a lepra que estava sobre Naamã virá sobre você, mas não somente você e toda a sua descendência. Eu acredito que eu não consigo ver mais falando de Geazi depois desse episódio. Acabou a história de um discípulo. Acabou a história de alguém que tinha tudo para marcar uma geração. E diante disso, eu tiro algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição que eu tiro desse texto, ela nos leva a entender que Deus dá tudo o que precisamos para cumprir o nosso propósito, inclusive pessoas. O que eu falei? Deus dá tudo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito, inclusive pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Veja só o versículo de número 20. Coloque para mim. Verso de número 20. Vamos lá. Então, preste atenção, vamos lá. Então, servo, e o que Eliseu era? Amém? Vamos ler mais uma vez? Então, servo, vamos colocar assim? Então Geazi, discípulo de Eliseu. E quem era Eliseu? Sabe o que eu acho interessante? Que ninguém vai ser chamado homem de Deus se primeiro não servir um homem de Deus. Eu ouvi um glória.
Porque esse mesmo Eliseu, pastor Wagner, ele foi chamado de servo de Elias. E Elias, homem de Deus. Mas quando o legado foi passado, agora ele se torna homem de Deus. Então, essa corrente poderia ser passado também para Geazi. Mas olha a lição que eu tiro daqui. Então Geazi, discípulo ou servo, aprendiz em treinamento de Eliseu. Só que a Bíblia vai dizer quem era esse Eliseu. Ele era. Então, como todos nós sabemos o fim trágico que levou Geazi, qual foi o fim que aconteceu com ele, como nós acabamos de ler aqui, eu te faço uma pergunta. O problema de Geazi estava relacionado à liderança? O problema de Geazi estava relacionado à liderança? Não. Porque o texto vai dizer que Eliseu era um homem de Deus. Pega essa lição. Eu ouvi uma frase de Mac Anderson, um grande homem de Deus, e ele fala que Judas andou com o dono do céu e decidiu ir para o inferno. Judas andou com o dono do céu e decidiu ir para o inferno. Preste atenção. O fim trágico que levou esse moço chamado Geazi não estava relacionado à liderança, porque Deus colocou no caminho dele. A Bíblia vai dizer, referente aos 5 ministérios, que Deus deu: apóstolo, pastores, evangelista, mestre. Deus coloca no nosso caminho pessoas para virar chave na nossa vida, para destravar algo na nossa vida, para que nós venhamos cumprir o nosso destino. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muito bem. Deus envia um homem de Deus para um povo hebreu. Porque o povo hebreu, eles vão orar e vão falar: Senhor, nos socorre. E o povo hebreu está no Egito. Eles oram e falam bem assim, quando eles têm alívio, eles oram e falam: Senhor, nos socorre. Lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó. E o texto vai dizer que Deus desceu para livrá-lo, mas só que no capítulo 3, Deus aparece para Moisés, fala com Moisés e envia Moisés para aquele povo. Ou seja, Deus manda para aquele povo, no meio da sua necessidade, um líder. No momento que nós mais precisamos, que nós clamamos ao Senhor, Deus vai levantar uma pessoa para cuidar da sua alma. Essa é a primeira lição que eu tiro. Não está relacionado ao ambiente, não está relacionado ao líder que te cerca, porque se fosse assim, meu querido, o que nós estamos lendo aqui? Que esse Geazi, ele foi discipulado por Eliseu, alguém que foi discípulo de Elias. Fala a verdade. Ele tinha tudo para atingir o seu máximo de destino, de tudo aquilo que Deus tinha para ele. A segunda lição que eu tiro está também no versículo 20 mesmo. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse. Olha só. Em algumas outras traduções vai falar: disse consigo mesmo, falou consigo mesmo, conversou consigo mesmo. A segunda lição que eu tiro desse texto é o perigo da autoliderança. Deus colocou líder na nossa vida para nos dar destino e para nós sermos liderados. Mas existe um perigo da alta liderança, da pessoa querer se autoliderar. Quando o versículo diz que ele disse, ele estava falando consigo mesmo. Ele já estava conversando com a sua própria carne. Deus deu para esse discípulo um homem de Deus, para dar destino para ele, não para ele criar as suas próprias rotas. Nisso aqui, querido, é aquilo que eu entendo. Porque é a maior dificuldade hoje de nós levantarmos novos líderes, ou quem sabe, pessoas para atingir o destino. Porque as pessoas não querem ser lideradas, elas querem se autoliderar.
Porque as pessoas, elas não querem que a liderança dê destino, elas querem criar as suas próprias rotas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o que eu vejo na vida desse Geazi foi uma desonra que ele teve de um princípio de submissão, que nós falamos de discipulado, de ouvir a direção que o líder estava dando para ele. E essa desonra que ele teve adoeceu. Deus dá um líder para ele ser liderado, não para ele se liderar. E o interessante é que Geazi, queridos, ele começa a ter ideias particulares com ele mesmo. Sabe, aquele momento que você começa a falar consigo mesmo que você não concorda com uma direção, e você começa a falar com você mesmo, mas não poderia ser desse jeito? Eu achava melhor ser assim. Porque Eliseu não quis pegar os presentes, ele começou a conversar com ele mesmo, mas por que ele não quis pegar? Por que ele não quis ir ou receber presentes daquele homem? Era tanta coisas boas, por que ele não quis pegar? Ele começou a conversar com ele mesmo, ele não aceitando uma direção que o líder tinha colocado ali. Agora veja bem, querido, isso aqui, toda ruína e todo sucesso está estabelecido na mente. Você pode repetir isso? Quando ele começa a conversar com ele mesmo, ele está tendo aquilo que nós chamamos de batalha na mente. Começa a ter aqueles conflitos na mente. Sabe o que é interessante? Quando nós lemos Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o bispo ele estava pregando uns dias, falando sobre Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e é um texto que eu amo, irmãos, porque ali eu vejo um homem chamado Jeremias, que está sofrendo uma batalha na mente. E o mais interessante, que eu não vejo Deus entrando em ação para ajudar aquele homem. Ele começa a falar bem assim: o Senhor me levou no fel, o Senhor pesou a sua mão sobre mim, e o Senhor me abandonou, o Senhor não quer saber de mim. Ele está enfrentando uma grande batalha na mente. Só que eu não vejo Deus, Márcio, entrando em jogo e ajudando ele, ou Deus mandando alguém para colocar as mãos na cabeça dele. Não vejo isso. Sabe por quê? Porque Deus nos deu a capacidade de escolher que tipo de pensamento nós vamos alimentar. Você não tem controle daquilo que você vai pensar, os pensamentos eles brotam na sua mente, mas você pode decidir se você vai alimentar esse pensamento ou não. É você que decide. E Jeremias agora, ele começa a ter esse conflito. Em Lamentações capítulo 3, daqui a pouco ele fala bem assim: penso nessas coisas e a minha alma adoece. Então quando ele estava alimentando pensamentos contra ele, Deus contrário, ele estava ficando com a sua alma doente. E esse mesmo Jeremias, ele fala bem assim: mas quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, mas quero alimentar pensamentos positivos na minha mente. Paulo, ele diz assim: tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, ele vai nos dar uma lição de que tipo de pensamento nós vamos alimentar aqui. Porque, irmãos, essa é a maior batalha que nós enfrentamos, é a batalha na mente. Pessoas estão saindo da rota, do destino que Deus tem, porque não estão entendendo que estão enfrentando uma batalha na mente, estão deixando-se levar por esta batalha. E aí agora Jeremias, ele começa a falar assim: a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, ela se renova toda manhã. Outro homem, André. Mas eu não vejo Deus agindo. Ele mesmo usou aquilo que Deus deu para nós, de alimentar aquilo na nossa mente que nós queremos. Alguém que está enfrentando, guarde isso aqui, alguém que está enfrentando batalha na mente contra a sua liderança e não pede ajuda, está fadado ao fracasso. Eu sinto uma unção de cura aqui hoje, de você louvar a Deus pela pessoa que Deus colocou no seu caminho para te ajudar. Quantas vezes você na madrugada mandou uma mensagem e ele estava ali para poder orar por você? Quantas vezes ele sentou e falou bem assim: eu acredito em você, meu camarada,
Eu acredito em você, mulher. Eu vejo em você que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. Eu vejo isso em você. E você fala assim, eu não, misericórdia. Tem alguém assim? Dá glória a Deus. Eita Deus. A batalha na mente que esse moço chamado Geazi estava enfrentando, ele começou a alimentar aquilo, ele começou a conversar, começou a ter ideias particulares com ele mesmo, com a sua própria carne. Você sabia que toda a nossa atitude vem de uma construção mental? Freud vai dizer assim: eu penso e logo existi. Toda atitude que eu for ter vem de um processo de pensamento que eu enfrento aqui. Eu alimento aquele pensamento e eu tomo uma atitude. Por isso que quando nós estamos enfrentando uma batalha na mente relacionada à liderança, relacionada ao reino de Deus, nós precisamos pedir ajuda. Porque aquele pensamento que você está alimentando, ele vai gerar em você uma atitude. E essa atitude pode te tirar da rota daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Geazi, ele cria uma outra forma de pensar. Porque a direção que o seu líder, que Eliseu tinha dado para ele, ele começou a alimentar e construir dentro dele uma outra forma de pensar, contrária à do seu líder. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tome cuidado, preste atenção. Hoje há uma unção de cura aqui. Se você estiver enfrentando batalha na mente, o Senhor marcou esse dia para te curar, porque Ele quer ver você vivendo tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Glória a Deus. Geazi, amados, ele estava sendo discipulado por Eliseu, um homem de Deus. Geazi, ele tinha alguém que, como o pastor Marcão sempre fala, patente alta. E sabe o que me chama a atenção na nossa visão de discipulado? É que muitas vezes alguns discípulos não reconhecem o homem de Deus que o Senhor colocou no caminho dele. E começa a criar no seu pensamento outras rotas, começa a conversar consigo mesmo. E vem aquela questãozinha que nós acostumamos falar: eu quero mudar de célula. Eu quero ir para outra célula. Aquela célula ali está mais avivada. Oi, fala Deus. Aquela célula ali, eu acho que aquela célula ali ela é mais dinâmica, não sei. Eu acho que aquela célula ali aquela célula é boa. Aí o camarada vai para lá. E nada. Nada muda. Querido, nós temos que entender essa importância. Que você olhar para essa pessoa que o Senhor colocou na sua vida e entender que assim como foi na vida de Eliseu, olha esse princípio, eu amo muito falar sobre isso. Quando Elias jogou a capa sobre Eliseu e ele virou as costas e saiu andando, Elias. Só que Elias lá atrás ele tinha recebido uma mensagem do Senhor: sai da caverna, volta pelo mesmo caminho do deserto, unge a Hazael como rei da Síria e Eliseu como profeta em seu lugar. Elias, ele sabia o destino de Eliseu, só que Eliseu não sabia o destino dele, porque ele estava arando a terra. Então o líder chega até ele sabendo o que Deus tem na vida dele, e joga a capa, e vira as costas e sai andando. Aí Eliseu volta e fala bem assim: espera. Aí Elias fala assim: o que tenho eu contigo? O que você quer? O que você quer comigo? Deixa eu despedir dos meus pais. E aí essa frase eu amo muito: te seguirei e te servirei.
eu vou te servir. Estou aqui, meu líder, para te servir. Somente quem entende esse princípio lá na frente vai carregar uma patente de uma mulher de Deus e de um homem de Deus. Esse moço chamado Geazi, um discípulo em treinamento, ele estava em treinamento, estava sendo treinado por um grande homem de Deus, como eu falei, como a Bíblia menciona. Eu queria lá na frente das Sagradas Escrituras poder olhar a história de Geazi diferente, escrita assim: Geazi, homem de Deus, e falando o nome de alguém que ele estava treinando. Mas uma pena que não foi assim. Ele teve um fim trágico. E não somente esse fim trágico que ele teve na sua caminhada, mas algo, amados, que eu não quero que aconteça com as nossas vidas como aconteceu com a vida de Geazi. Sabe por que eu tiro aqui a terceira lição? Nossas atitudes podem afetar diretamente a nossa geração. Você pode dizer isso? A desonra, ela adoece. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a desonra, ela adoece. Tem pessoas que têm tudo, irmãos, para viver algo excepcional aqui na terra, mas elas estão adoecendo com uma lepra espiritual, que não quer se submeter, que não quer honrar, que não leva em consideração a direção que o líder dá. Quantas vezes, quem sabe, o seu líder passou 3 horas com você, 4 horas no discipulado e falando assim: meu filho, a direção que você tem que tomar é essa. Aí você fala amém. Aí quando você chega na sua casa, você não coloca nada em prática daquilo que ele falou. Ele fala bem assim: olha, faça isso, olha, peça perdão. Líder, tem que ser assim, você tem que ir lá e pedir perdão para quebrar isso aí. Isso é uma ação do diabo. A nossa batalha não é contra carne e sangue, mas sim contra principados. Vai lá e resolve isso aí. Ele sai de lá e ele não faz nada daquilo que o líder deu direção. E isso, essa pessoa, ela está indo para um princípio onde ela vai adoecendo. E aí ela começa perdendo a esperança até mesmo, ou a expectativa de que ela possa ser algo. Aí você vai falar com essa pessoa, você fala bem assim: você vai ser um líder. Ela fala: misericórdia. A sua célula vai ser uma bênção. Ei, você está enganado. Comigo não, eu não quero essas coisas para minha vida não. Sabe por quê? Essa pessoa está adoecendo. Nós temos que entender que o Senhor, Ele coloca pessoas no nosso caminho para virar uma chave na nossa vida. Interessante que a Bíblia vai dizer que em Josué capítulo 1, o Senhor, Ele vai tratar com Josué. Se você for ler, eu não quero entrar sobre isso aqui, nós não temos tempo para isso. Você vai ver que o luto era 30 dias e o luto já tinha passado, pastor Wagner. E Josué ainda estava cabisbaixo, através da morte de Moisés. Nos últimos capítulos de Deuteronômio vai falar sobre isso, do luto de Moisés, já tinha passado. E aí aquele líder que era para assumir agora, ele está lá cabisbaixo, Márcio. E Deus vai tratar com ele. Só que a frase que Deus fala é tremenda. Fala: Moisés, meu servo, é morto. E tu, Josué, servo de Moisés, levanta-te, toma este povo e atravessa o Jordão. Moisés era morto, mas era servo de Deus. Moisés era morto e Deus olhava para Josué como ainda servo de Moisés. Só nos últimos capítulos do livro de Josué que nós vamos ver o Senhor chamando de Josué de meu servo. Eu vejo muitas pessoas falando: eu sou homem de Deus, eu sou homem de Deus, mas anda no princípio da desonra. Fala em línguas estranhas, pula, profetiza, fala tanta coisa,
mas anda no princípio da desonra. Desonra a liderança, pessoas que o Senhor levantou para virar uma chave na sua vida. E eu falo para você mais uma vez, eu sinto uma unção de cura aqui neste lugar. Nós não vamos ser como Geazi, querido. Nós vamos marcar uma geração. Eu estive aqui no domingo de manhã, pregando justamente sobre isso, as marcas de um escolhido. E como Saulo, quando ele foi apedrejado, Estevão foi apedrejado e as suas vestes caiu no pé de um jovem chamado Saulo. Ali estava se terminando uma geração, estava sendo levantada outra geração. E eu falava assim que ninguém vai marcar uma geração se não estiver disposto a receber pedrada. Somente aqueles que estão dispostos a receber pedrada, meu querido, é eles que vão marcar uma geração. Você está disposto para isso? Você está disposto ou disposta a ser perseguido, a levar pedrada, a falarem mal de você? Se você estiver disposto a isso, se prepare, porque você vai marcar uma geração como Estevão marcou. Agora, para suportar tudo isso, existe um processo que precisamos ser levado, amado. E esse processo se chama discipulado. E você não vai ficar sozinho nisso, nesse processo. Deus já colocou alguém no seu caminho. Deus já colocou um líder na sua vida, um homem de Deus e uma mulher de Deus que está doidinho para virar uma chave na sua vida. Só depende de você. Diga assim comigo assim: nossas atitudes podem afetar diretamente a nossa geração. Coloca o verso 27 para mim. Portanto, vamos ler? Então saiu diante dele leproso branco como a neve. A questão não estava somente relacionada a ele, mas na geração dele. A atitude desse discípulo afetou diretamente a sua geração. Não somente ele, era para ele ser alguém que viesse ser levantado como um profeta lá na frente. E isso ser passado, quem sabe, para os filhos de geração a geração. Mas a atitude de um homem afetou diretamente a sua geração. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: cuidado. Você tem a sua família que você precisa projetar para o destino. Eu fico ali, irmãos, babando, vendo meu filho tocando bateria, vendo minha filha louvando, vendo a minha filha do meu coração, Carol, dançando. Eu falo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com a nossa alma. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa mente, com as batalhas que nós estamos enfrentando na mente. Se hoje eu sou um pastor, é porque alguém chamado Elias Bispo tinha capa e jogou essa capa sobre mim. Eu não posso me intitular como pastor. Alguém que acreditou no meu chamado, me discipulou, me treinou. E Deus falou assim: meu filho, chegou a hora dele. E ele foi lá e me consagrou como um pastor. Um dia Deus deu uma direção para ele e eu fui enviado para o campo. Mas eu não fui para o campo porque eu quis, por decisão minha, porque eu não posso criar as minhas próprias rotas. Vem da direção daquela pessoa que Deus levantou para cuidar da minha alma. Se não fosse isso, eu não seria o que eu sou hoje, querido. Eu sei que o discipulado é difícil, muitas vezes você não aceita algumas coisas, você não concorda com algumas coisas, mas entenda o propósito, entenda o processo, entenda o tempo que Deus colocou você. Essa pessoa, ela está tratando da sua alma, essa pessoa está virando uma chave na sua vida, e a maior alegria, eu falo isso como pastor, é ver o dia
Que quem sabe, ou seja nesse altar para ser enviado como líder, ou seja você cumprindo tudo aquilo que Deus tem na tua vida, ele olhar, e assim como eu olho para os meus filhos e fico babando, o líder olhar e ver aquele discípulo querido que foi discipulado, que aceitou passar pelo processo do discipulado, e ver a célula dele cheia, recheada de discípulo, e ele agora colocando em prática tudo aquilo que o seu líder o ensinou. Amado, você perdeu o sonho, você não sonha mais. Lembra da vez que você passou pelo encontro, quando você teve o seu encontro com Deus, ali mesmo em Peniel, você falou bem assim: eu já tenho o nome da minha célula, eu já tenho o nome da minha célula, eu vou voltar e eu não vejo a hora, eu vou ficar do lado do meu líder, eu vou falar assim: líder, eu estou aqui, eu quero ser discipulado por você, me ajuda, porque eu estou sonhando. Mas os dias foi passando. Os dias foi passando, e esse sonho foi se apagando. O Senhor quer curar isso aqui hoje. O Senhor, Ele quer tratar da sua alma aqui nesta noite. Com um triste final, a desobediência trouxe consequência. Um triste final na vida desse discípulo chamado Geazi. Nós temos que pensar na nossa árvore geracional. Coloca para mim Salmos, número 128, por favor. Salmos 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus 2. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém e todos os dias da tua vida. E verás os filhos e a paz sobre Israel. Os teus olhos vão ver. Seu filho hoje não pode estar na presença do Senhor, mas há uma promessa sobre a tua vida. Você vai ver ele vivendo a promessa de Deus. Você não vai morrer sem que você veja isso. Você vai chorar vendo ele pregando a palavra do Senhor. Você vai ser muito ministrado pela mensagem que ele irá pregar. E você vai falar bem assim: o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou e está cumprindo a promessa. Entenda esse processo, querido, do discipulado que você está passando. Entenda, não permita essa batalha na mente que você está tendo de querer mudar de célula, de querer sair de célula. Foi Deus que te colocou neste lugar. Submeta-se ao discipulado. Eu quero aqui hoje, nesta noite, saber, irmãos, eu não sei nem como que eu vou. Eu estava pensativo, falei ali, conversei com a pastora. Eu falei: Preta, ora por mim. Porque eu quero que o Senhor me dê direção como que eu vou concluir essa pequena palavra que eu quero trazer para a igreja nesta quinta profética. Como que eu vou terminar? E a única pessoa, querido, que pode liberar cura para a tua vida, está uma autoridade sobre ele. É o seu líder. O difícil é nesta noite reconhecer que temos Geazi aqui. Mas se reconhecer, você não vai sair daqui mais como Geazi. O difícil é reconhecer que tem alguém aqui que realmente enfrentou batalha na mente esses dias e falou: eu quero sair dessa célula.
não estou concordando com algumas coisas do meu líder, não estou concordando com algumas coisas que ele está implantando nessa célula. O difícil é ter alguém aqui que consiga olhar para isso e ter coragem para falar bem assim: eu estou assim, eu entrei aqui nesta noite desse jeito. Alguém que tem tudo para dar certo, mas está indo por um caminho para adoecer. Ou quem sabe, aqui nesta noite, nós temos alguém como Naamã, que reconhece: eu estou mal. Eu estou mal. Não sonho mais, não acredito mais, mas há uma unção de cura aqui. Há um rio aqui para você se banhar 7 vezes e você ser restaurado aqui nesta noite. Eu quero concluir dizendo para você algo. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel na igreja que o Senhor te plantou. Seja leal, eu digo de lealdade, ao seu pastor, ao seu líder e ao seu bispo. Isso vai te blindar de toda ação que queira adoecer a sua vida.